boa noite a todos. Agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos através da internet, nesse momento onde os trabalhos presenciais estão temporariamente suspensos, mas que possamos levar essa doutrina a todos os lares, a todos os corações que tanto necessitam dela, como todos nós necessitamos. O tema proposto para hoje é automatismo e herança. Automatismo vem de automático, então podemos considerar todos aqueles gestos, aqueles movimentos que nós fazemos sem termos de pensar, de raciocinar sobre eles. Por exemplo, no automatismo fisiológico, que fisiológico é tudo que tem a ver com o nosso corpo, com o nosso organismo, são os batimentos cardíacos, a nossa circulação sanguínea, a nossa respiração. Então, nós não precisamos ordenar que o nosso sistema circulatório funcione. Ele funciona por conta própria, automaticamente. O nosso organismo tem sistemas que trabalham já sem que nós nem nos demos conta. Quando nos machucamos, nossos órgãos de defesa já providenciam seus sistemas automaticamente para que nós venhamos a nos autocurar ou aliviar às vezes nem soubemos que nos machucamos, porque são sistemas automáticos. E heranças são os aprendizados que nós vamos trazendo de nós mesmos ao longo das reencarnações, ao longo das nossas vivências. Tudo que aprendemos na erraticidade, no plano espiritual, assim como que nós aprendemos durante as encarnações, esses aprimoramentos, esses aprendizados, nós carregamos conosco no nosso inconsciente. Não somente aquela herança que vem dos nossos antepassados, a herança genética, ou a herança cultural que recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Estamos falando também dessa herança que nós recebemos de nós mesmos, nossos aprendizados. Como assim? Como vamos explicar? Essas predisposições que nós temos, por exemplo, para assimilar a escrita, quase que automaticamente, nós já trazemos isso no nosso inconsciente. Então, para nós assimilarmos o abecedário, a formação das palavras, a própria fala, quando nós estamos falando, não precisamos ficar calculando os fonemas, é automático. Isso já vem de várias encarnações. Nós nem nos damos conta disso. O nosso cérebro, o consumo de energia do nosso cérebro, isso foi dominado por nós mesmos, foi aprendido através de tentativa e erro. E outras funções, como por exemplo, a coordenação dos movimentos dos olhos, com os lábios, com a boca, para praticar a fala, a escrita. Então, esses gestos automáticos herdados de nós mesmos fazem parte da nossa história. E hoje nós vamos, através da obra espírita, vamos dar uma relembrada em todas essas etapas que nós passamos, baseados principalmente na obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que ele fala no capítulo 4 especificamente sobre automatismo e herança. Por que nós vamos falar sobre isso? Porque lá na busca de nos melhorarmos está a questão do autoconhecimento como muito importante. Lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta vem parafraseando Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Essa busca do autoconhecimento, ela tem muitas nuances e todas elas envolvem a reforma íntima.
Então, a partir do momento que nós conhecemos as nossas dificuldades, torna-se muito mais fácil nós melhorarmos, nós vencermos essas dificuldades. Quando falamos em reforma íntima, nós percebemos que tem toda a reforma de um imóvel, reforma de um local físico, ela envolve uma desconstrução e uma reconstrução, porém, não uma desconstrução total. Não vai apagar o que já existe e reconstruir um novo no lugar, mas vai apenas retirar o que não está bem e colocar uma forma melhor. Então, muitos conceitos que nós temos, muitas atitudes, nós nem sabemos de onde vem. Por que nós reagimos tão mal em algumas situações? Algumas situações reagimos com fúria, reagimos com rancor, nos magoamos, temos ímpetos violentos, ficamos nervosos. Porque nós temos o egoísmo exacerbado. São sentimentos que vêm já muito fortes há muitas existências. Então, são sentimentos que foram muito importantes para a nossa sobrevivência em outras épocas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, através da psicografia de Chico Xavier, ele vai nos dizer assim: compreensível salientar que o princípio inteligente, o espírito, no decurso dos evos, dos séculos, plasmou em seu próprio veículo de exteriorização as conquistas que lhe alicerçariam o crescimento para maiores afirmações nos horizontes evolutivos. Ou seja, no decorrer de muitas existências, nós fomos plasmando em nosso corpo espiritual, nosso perispírito, e no nosso corpo físico, porque nós não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que se exterioriza através do corpo espiritual, que é o perispírito, e que se exterioriza para o corpo físico. Então, nós vamos nos refletindo de dentro para fora. As conquistas que lhe alicerçariam. O que André Luiz quis dizer com isso? Nós temos que fazer o alicerce da nossa existência, que seria a base para poder construir mais andares. Então, não temos como começar a construir de cima para baixo. Temos que fazer a base. Então, a partir do momento que nós dominamos uma capacidade, nós podemos estar livres e desimpedidos para abranger novas capacidades mais complexas. Então, essas conquistas que seriam a base do nosso crescimento no horizonte evolutivo. A esse respeito, Allan Kardec nos traz lá na Gênese, no capítulo 11, a respeito da união do princípio espiritual com a matéria. Ele diz assim: tendo a matéria que ser o objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele, o espírito, pudesse atuar sobre ela, a matéria, e criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho. Então, a Gênese está confirmando aquilo que André Luiz já nos trouxe. Dominando, agora vamos voltar para a Evolução em Dois Mundos. Palavras de André Luiz. Dominando as células vivas de natureza física e espiritual, como que empalmando-as, tomando-as a seu próprio serviço, de modo a senhorear possibilidades mais amplas de expansão e progresso, sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão, no bojo do tempo, o automatismo fisiológico,
pelo qual, sem qualquer obstáculo, executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Então, aqui nós estamos falando sobre a forma como o nosso espírito consegue dominar magneticamente todas as células do nosso corpo para trabalhar a seu favor, na manutenção, na defesa, na preservação da nossa existência corpórea. E ele fala das células do perispírito e também das células do corpo físico. Se nós pegarmos as células do nosso corpo físico e colocarmos num soro, vamos observar que ela vai continuar viva dentro daquele soro devidamente higienizado. E ela vai continuar fazendo as suas funções. Vai continuar operando, vai continuar excretando. Se esse soro for devidamente substituído à medida que vai ficando saturado, essas células vão continuar vivas por bastante tempo. Porém, o comportamento delas vai ser diferente, porque enquanto que elas estão fazendo parte de um conjunto, de um organismo, nosso corpo físico, por exemplo, elas estão sofrendo um influxo magnético e estão obedecendo a uma ordem que ali existe. Estão sob o nosso domínio, trabalhando a nosso favor, de uma maneira que nós aprendemos com o decurso dos Evos. Isso nós não adquirimos de uma hora para outra. Então, quando a mônada celeste saiu lá das mãos do Criador, estagiando lá pelo reino mineral, onde desenvolveu as sensações, ainda fazendo parte de um todo, não sendo ainda um princípio individualizado, passou depois a estagiar no reino vegetal, onde foram desenvolvidas as sensações, já começou a ter algumas reações de irritação, já reagindo com a luz solar, reagindo com algumas plantas, já desenvolveram uns sucos gástricos, onde já faziam até mesmo alimentação através de insetos, passando depois a alguns micro-organismos unicelulares. Aí já passamos a ser um organismo, uma célula independente que já tem várias funções. Por exemplo, uma bactéria, um vírus, um fungo, um protozoário, ela já tem algum princípio instintivo, ela já consegue se locomover daquela forma desajeitada. Quando nós vemos imagens captadas de microscópios, nós vemos que ela se movimenta de uma forma meio desajeitada. Ao se aproximar de uma partícula, ela já consegue ter um princípio de instinto onde ela percebe se aquilo ali é uma partícula para fagocitar, para se alimentar, ou se é uma partícula tóxica, onde ela deve de fugir. Isso tudo ela acaba aprendendo por tentativa e erro. Essas informações vão ficando armazenadas. Aí vai evoluir um pouquinho mais e vamos começar a ter colônias de seres unicelulares, onde eles se aglomeram e começam a ser vistos como um indivíduo, que é o caso lá das esponjas, das estrelas do mar, que são colônias que vivem juntas, mas são todas células gêmeas, todas independentes, mas que, porém, quando unidas, são consideradas como um indivíduo. Aí, mais tarde, começa a haver uma especialização dessas células. Essa colônia começa a ter algumas células com funções diferenciadas, especializadas. Isso vai acontecer em algumas algas. As algas verdes, por exemplo,
são as espécimes onde começaram a haver as primeiras células com funções reprodutoras, onde houveram as primeiras reproduções sexuadas. Então, ali já começa a haver uma especialização. Continuam sendo colônias de células, porém, algumas já têm o seu trabalho próprio. Como que seria isso? Vamos comparar com uma comunidade ribeirinha lá, por exemplo, como aquelas que tem algumas cidades onde ainda, lá no Amazonas, Manaus, nós podemos observar algumas comunidades que ainda não possuem grandes infraestruturas, então as famílias plantam a mandioca, ralam a mandioca, descascam, ralam, de uma parte fazem o fubá, de outra parte fazem o beiju, aí um pouco faz uma tapioca, o outro pouco faz o pão, e esse é o alimento deles. Enquanto que numa comunidade que tenha uma infraestrutura um pouco maior, nós vamos ver o agricultor apenas colhe a mandioca, repassa para uma indústria que vai distribuir já como farinha, como outros produtos, e nós vamos lá no supermercado e pegamos o nosso produto já pronto. Então, são cada setor com a sua função específica. Então, essas algas, esses indivíduos já têm essas células com um trabalho específico. O nosso querido André Luiz, ele trouxe nessa obra, Evolução em Dois Mundos, ele trouxe bem delicadamente e especificadamente como foi a evolução do sistema digestório, do sistema reprodutivo, e assim por diante. Nós vamos falar do mais delicado, que é o sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, ele se apresentou mais ou menos lá nas caravelas, aqueles seres gelatinosos que flutuam pelo mar, porém, foram seres que apresentaram uma rede de um tecido formado por moléculas nervosas. Não havia lá um órgão específico, como nós conhecemos, responsável por essa questão. Então, se nós pegarmos um objeto pontiagudo e tocarmos essa massa gelatinosa que é a caravela, ela vai sentir uma onda que se propaga. Não há como o nosso sistema nervoso, que recebe o estímulo, vai até o cérebro, analisa e fornece uma resposta. Não, ela sente como uma onda. Esse seria a primeira manifestação de coordenação nervosa dos animais pluricelulares. Depois, evoluí um pouquinho mais, e lá nas planárias, que são aqueles vermezinhos, os planteumintos, que ela parece um vermezinho achatadinho, que tem um orifício só, que é o mesmo orifício que se alimenta e que faz a sua excreta. Não tem ainda uma diferenciação do que é a cabeça, do que é nada, porém ela já tem uns gânglios, uns gangliozinhos cerebroides, como são chamados, que o que eles vão ajudar? Já começa a ter ali uma coordenaçãozinha um pouco melhor para se locomover, os movimentos já são um pouquinho mais coordenados, mas ainda não chega a ser um sistema complexo. Vai evoluir um pouquinho mais lá nos anelídeos e nos artrópodes, como traz André Luiz. Os anelídeos, que são as famílias das minhocas, e os artrópodes, que são aqueles animais articulados, como as aranhas, como os escorpiões. Eles ali já têm esses gangliozinhos cerebroides, que se estendem também até o ventre. Então já começa a aprimorar um pouquinho mais as suas respostas coordenativas. Evoluímos um pouquinho mais, vamos chegar nos moluscos. Os moluscos, aonde continua sendo através de gânglios, mas um pouquinho mais elaborados,
E vai ficar melhor ainda nos polvos e lulas, que tem aquela cabecinha grande, eles já conseguem ali ter uma coordenação melhor, já conseguem ver formas e cores. E aí nós vamos evoluir para os vertebrados. Os vertebrados, eles já têm um tubo nervoso e o sistema nervoso deles já é bem mais aprimorado. E onde que está aquele automatismo celular lá do início? Continua lá, porque nós vamos acumulando esses aprendizados, esses domínios. Então, para chegar até esses animais lá nos mamíferos, já foi toda essa caminhada e nós acumulamos toda essa experiência. Então, quando nós observamos um animal, nós já percebemos que ali já tem uma capacidade cognitiva, que alguns chamam de inteligência animal. Ele já tem algum tipo de pensamento interrompido, algum raciocínio interrompido. Então, o animal tem o instinto dele já bastante apurado. Alguns já têm... algumas pessoas acham até que eles são quase humanos, porque alguns animais domésticos aparentam ter sentimentos. As pessoas dizem, o gatinho da fulana só falta falar. O cachorrinho lá parece que entende o que nós falamos. Então, alguns animais, eles realmente têm essa capacidade de racionalizar, de realizar alguns raciocínios, algumas relação de algumas coisas. Então, e alguns são muito aguçados e ágeis. Se nós analisarmos o instinto de um coelho, ele tem um instinto de fuga e o organismo dele é bastante adaptado para isso, ele tem uma grande velocidade. Ao passo que o gato, ele já é um animal preparado para a caça. Então, por vezes, nós vamos ver um coelho que é mais forte, maior que um gato, fugir e o gato atacá-lo. Então, isso pode acontecer porque o instinto deles não exige raciocínio, eles simplesmente fazem o que o instinto manda. Ao passo que nós já temos essa condição de pensar, mas espera aí, por que eu vou fugir se eu sou maior que o gato? Então, nós já conseguimos ter esse raciocínio. O coelho não consegue diferenciar o gato do leão, ele vai fugir. Então, o instinto, ele é, quando chega na fase de ser humano completo, do homem que nós somos, que daí já não estamos falando de princípio espiritual, mas sim já não estamos mais falando de centelha do princípio espiritual, mas sim o espírito como somos. Nós já temos capacidade de raciocinar e verificar se o nosso instinto é ou não a melhor maneira, a melhor resposta adaptada para cada situação. Então, quando nós chegamos na nossa condição de homem, que segundo André Luiz, essa caminhada levou 1,5 bilhão de anos, até nós nos tornarmos o que somos. Lá no início da nossa caminhada como espíritos, reencarnando, ainda muito selvagens, muito primitivos, nós tivemos que dominar as nossas valências para aquela situação. Então, lá nós lutávamos para a nossa sobrevivência, os nossos instintos nos dominavam totalmente. Nós vivíamos para nos alimentarmos, para nos reproduzirmos, para sobrevivermos, não sermos predados. E ainda no início, nós éramos sozinhos, lutávamos uns contra os outros. A nossa reprodução era muito instintiva, não havia formação de famílias. Isso veio depois, nós fomos nos aprimorando essas
relações foram sendo construídas. Então, fomos começando a desenvolver essas relações de família, de comunidade. Formamos comunidades tribais, e essas comunidades tribais, por vezes, traziam seus conflitos pertinentes à época, traziam desafios, e a grande maioria desses desafios era resolvida através de atitudes violentas, porque não havíamos ainda desenvolvido o diálogo, o pensamento como é hoje. O que nos diferenciou nessa época dos animais e até hoje, foi o pensamento contínuo. Porque lá no início nós éramos quase que como animais. Porém, nós dotados do pensamento contínuo. Um animal, por mais inteligente que possa parecer, ele não tem o pensamento contínuo. O pensamento dele desliga. Ele consegue ficar sem pensar. Consegue não, ele fica sem pensar, desliga. Então, por isso, ele não consegue desenvolver raciocínios muito complexos. Ele consegue associar que quando ouve o barulho da chave na porta é porque está chegando alguém, daí ele já vem correndo. Ele consegue associar o barulho de portão, ele consegue associar que quando ele ouve determinado ruído, alguém vai dar o alimento. Essas associações ele faz, porém, são raciocínios simples, associações simples. Quando nós somos seres humanos dotados de pensamento contínuo, nós estamos com um potencial de desenvolvimento muito grande, muito maior, infinito, poderia-se dizer. E conseguimos aí atingir pensamentos, inteligências, raciocínios muito mais complexos. Então, lá no início da nossa existência, como homens, conseguimos construir comunidades, conseguimos dominar a agricultura, mas ainda éramos muito violentos. Porém, essa violência e esse instinto nos mantinha vivos naquela época. Se naquela época fôssemos atacados, o nosso corpo, como o nosso automatismo celular já estava programado, ele inundava o nosso organismo de cortisol, que é o hormônio do estresse, e nós ficávamos ali em posição de luta ou de fuga. Era isso que nós tínhamos que decidir, se iríamos lutar ou se iríamos fugir. E o nosso organismo estaria pronto para qualquer uma das duas atitudes. E esse egoísmo que nós tínhamos na época, se nós víssemos um alimento, nós tivéssemos uma caça, um alimento, nós iríamos juntar para a nossa comunidade, a nossa tribo. Nós não iríamos chamar os vizinhos e dividir, porque senão iríamos todos ficar com fome. O alimento era mais escasso. Então, esse egoísmo, essa violência, foram importantes naquela época para a nossa sobrevivência. Porém, hoje, nós já temos essa inteligência, nós já desenvolvemos a nossa inteligência de forma que nós conseguimos analisar a situação, o nosso cérebro recebe esses estímulos, raciocinamos sobre eles e, por vezes, nós analisamos e vemos que aquela situação requer uma outra resposta que não aquele primeiro impulso que nós recebemos. Por vezes, aquele primeiro impulso vai nos colocar numa situação ainda pior. Aquela resposta automática e grosseira que, por vezes, se nós não segurarmos, vai nos causar constrangimento e perturbação. Então, por vezes, o nosso instinto é tão forte que nós fazemos e depois pensamos. Mas é esse domínio que nós temos que exercitar. E com o tempo, nós não vamos ter mais esse instinto tão rudimentar. Vamos amansando a nossa base de dados, porque esses instintos foram construídos através de dados que nós vamos colocando lá no nosso inconsciente.
Lá no nosso subconsciente estão todas as ideias que nós julgamos importantes e vamos dando importância. Então, nosso próprio inconsciente vai forjando quais as reações automáticas que nós vamos ter a cada situação. E nós temos o poder de moldar essas nossas reações automáticas. Porque hoje, se nós formos atacados por um assaltante, por exemplo, e a nossa primeira reação instintiva for de fugir, a nossa inteligência vai dizer, não, você pode tomar um tiro. Se a nossa primeira reação instintiva for partir para a briga física, a nossa inteligência vai dizer, não, você pode se dar mal. Então, nós temos que ouvir mais a nossa inteligência raciocinada, que nem sempre é fácil. Por vezes, nós não nos conhecemos o suficiente e pensamos, não, em tal situação eu agiria diferente. Mas perante a situação, talvez não. Então, subjugar esses nossos instintos ainda meio selvagens, meio rudes, é um processo lento e que nós começamos esse processo a partir de um exercício. A minha reação é essa, mas eu vou tentar fazer diferente, eu vou conseguir segurar um pouquinho, pensar um pouquinho e reagir de acordo com o que o meu cérebro decidiu que é o melhor caminho. Então, a partir dessa inteligência, dessa subjugação dos instintos, de nos tornarmos pessoas um pouco melhores, nós vamos aí entrar na questão de como nos sentirmos bem com isso. Para nós estarmos bem, no domínio dos nossos instintos, nos sentirmos bem com isso. Aí o que vai faltar? Vai faltar que os outros todos estejam bem, junto conosco. Porque se nós atingimos todos esses degraus, conseguimos evoluir até aqui, temos um sistema nervoso com grande potencial, pensamento contínuo, nos instruímos, somos inteligentes, conseguimos dominar nossos instintos. Então agora, para nós chegarmos à nossa perfeição relativa, que tanto almejamos, só nos falta o amor incondicional ao próximo, tanto quanto a nós mesmos. E esse amor começa com o ato de auxiliar, de ajudar, de fazer a caridade. E a caridade nós começamos também, como em todas as outras etapas da nossa vida, através do exercício. Foi assim que nós dominamos as nossas células, assim como nós aprendemos a nossa respiração, a nossa circulação sanguínea, nosso sistema nervoso, célula por célula, cada degrauzinho de uma vez. Então, esse amor incondicional que nós ainda não temos condições de oferecer ao próximo, mas nós já temos condições de cuidar do próximo, de querer o bem, de ajudar no que pudermos, mesmo que isso seja um ato automático, calculado. Eu vou ajudar o próximo por obrigação, mesmo que seja, porque o nosso bom comportamento começa na educação, naquela educação que a mãe diz, faça assim que é o certo, senão você vai ficar de castigo. E assim nós vamos nos acostumando a ser educados e vamos nos tornando pessoas automaticamente educadas e polidas. Então nós vamos fazendo a caridade, orando pelo próximo. Na casa espírita, nós temos horários em que costumamos fazer, cada um da sua casa, as nossas orações. Convidamos a todos os irmãos que façam também das suas casas as suas orações. Estamos com palestras ao vivo nas segundas-feiras às 20 horas,
nas terças-feiras às 20 horas, e fazemos as nossas orações das nossas casas nas quartas às 20 horas, também aos domingos às 10 da manhã. E todos os dias, em todos os horários, que possamos fazer as nossas leituras de harmonização, um trechinho do Evangelho, qualquer obra edificante que tenhamos em casa, que façamos a nossa prece por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos governantes, pelos nossos empresários, todos aqueles que têm em mãos o poder de tomar decisões em prol do bem comum, pois às vezes são alvejados com vibrações negativas e isso não nos ajuda, não os ajuda. Nós precisamos orar para que eles possam estar receptivos aos bons conselhos dos benfeitores espirituais. Então, quanto mais nós orarmos, melhor vamos nos sentir. E essa é a forma muito bonita de que todos têm acesso de fazer a caridade. Então, meus irmãos, muito obrigado pela companhia e que possamos ficar todos na paz do Cristo. Que assim seja.